estão assim, pequenininhas, elas dão muito trabalho. Nos primeiros dias, a temperatura da granja tem que ser mantida em 38 graus. Na fase de recria ou crescimento, o indicado é colocar no máximo 50 aves por metro quadrado. As cortinas de lona protegem as codornas do vento. Com a água e a alimentação, ainda mais cuidado. Nos primeiros dias a gente usa uma bandeja, ela come praticamente no chão. Aí aquilo aí ela suja ali dentro, a gente usa um jornal, né? Aí você tira o jornal, a bandeja fica mais limpa. Aí põe outra ração nova, 2, 3 vezes por dia. No início, então, é muito trabalho, né? Bastante. Ela começa a facilitar o manejo a partir de 7 dias, né? Aí já entra bebedouro mais automático, comedouro, aí já facilita um pouco. Aí com 4 dias a gente tira o forro, né, de pano, que a gente usa um pano. A gente tira esse forro e ela fica nessa cama de serrais. Para facilitar o manejo e evitar que elas fujam, é comum cortar as penas de uma das asas. E a partir do 18º dia, cortar a pontinha do bico. Por que tem que cortar o bico, Paulo? Para evitar dela dar canibalismo, né? Agredir a outra e selecionar a ração também, que ela seleciona muita ração. Assim, aí, então facilita? Facilita que ela não espalha a ração, no comedouro ela não joga a ração fora. E assim evita de uma brigar com a outra? Evita de uma incomodar a outra, que ela costuma incomodar, que é o que acontece. Ela não empena. Em 2 meses, as codornas chegam à fase adulta e, para isso, ração de qualidade é essencial. Você vê no caso dessa granja, eles têm uma pequena fábrica de ração onde são balanceadas as matérias-primas, são balanceados os ingredientes principais de cada ração para cada fase da produção. Aqui a mistura leva a farinha de soja, de carne, calcário e fubá. A quantidade de cada um dos ingredientes varia de acordo com o resultado que o criador deseja ter. A criação de codornas, né, como a avicultura comercial de uma maneira geral, ela está bem definida em termos do que há de exigências e necessidades das aves em cada fase de produção. Na fase inicial, que é aquela fase de crescimento, há uma necessidade grande do desenvolvimento de ossos, desenvolvimento de músculos, desenvolvimento da ave como uma maneira geral. Após essa fase, ela entra na fase de produção e aí a demanda grande é por um elemento chamado cálcio, que é um mineral que vai ser o grande diferencial de uma ração para outra. Lógico que os teores de proteína e energia também são diferentes nessas rações. Na fase de postura de ovos, elas ficam em gaiolas que têm, em média, 1 metro de comprimento e 35 centímetros de largura. Em cada uma, cabem no máximo 36 aves, que têm vida produtiva de cerca de 1 ano. Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende do lote, né? Tem um lote que não vai bem, você descarta ele mais cedo. Tem um lote que ainda está indo bem, às vezes tem espaço também, não tem outra para colocar, você mantém ele um pouquinho mais. Seu Paulo tem mais de 30 mil aves. Para manter a produção o ano todo, durante o inverno, quando escurece mais rápido, é usada luz artificial para estimular o crescimento e a reprodução. Por mês, cada codorna coloca cerca de 25 ovos. E os grandes não significam mais qualidade. Não cabe na caixa, ele acaba quebrando e o prejuízo é maior. Ele estraga o que está em volta. Ele inutiliza a caixa. Então o ovo grande não tem essa de ser mais especial. Ele tem que ter um padrão, né? É preciso selecionar os que têm valor comercial. A caixa com 50 dúzias, seu Paulo vende por R$ 26. A gente conseguindo baixar mais um pouquinho o custo da ração, né? Que milho e soja está um preço um pouco alto, aí está apertando um pouco, mas não está ruim não. Ela come em torno de 22 a 25 gramas por dia, né? Cada codorna? Cada codorna. E um custo hoje por tonelada aí de ração de uns R$ 800 mais ou menos. Por tonelada? Por tonelada. E a tonelada dá quanto tempo aqui na produção de vocês? A tonelada não dá quase nada. É? Aqui a gente gasta em torno de 5 a 6 toneladas por semana. As codornas são muito sensíveis e se estressam com facilidade. Por isso é importante conhecer todos os fatores que influenciam no comportamento das aves. É todo animal que não tem defesa natural, elas não conseguem voar, não conseguem, não tem agressividade, então elas estão sempre atentas a qualquer mudança do ambiente. Numa criação com alto nível populacional, o estresse naturalmente aumenta, então são necessárias diversas medidas,
que se somam para diminuir e dar um maior conforto para a ave. A primeira delas é localização, posicionamento e ventilação do galpão. Isso básico. Depois disso, a questão de quantidade de aves no galpão, em termos de número total de aves por metro quadrado de galpão, e a questão da lotação das gaiolas. Porque elas ficam alojadas em gaiolas durante um grande período. Se você alojar muitas aves num espaço reduzido, isso vai acarretar problemas de competição por alimento e água, problemas de estresse, problemas de calor, e isso vamos dizer assim, reduz muito a produção e provoca outros problemas, como canibalismo, como doenças, como outros problemas que vão influir negativamente na produção. Diminui mesmo a quantidade de ovos que a codorna consegue colocar, chega num ponto até dela não colocar ovo de tanto estresse? Chega ao ponto de morrer de estresse. Nesta propriedade são usados 3 tipos de galpão. No mais antigo, as gaiolas ficam umas em cima das outras. Neste outro, são colocadas em degraus. A forma de organizar as gaiolas permite um aproveitamento maior da criação de codornas. Esse lugar embaixo do galpão também faz parte do processo de criação das codornas. As aves, além de produzirem os ovos, também produzem esterco. São as fezes delas aqui. Esse material, até pouco tempo atrás, era visto como um problema dentro da propriedade, que precisava ser eliminado de qualquer jeito. Aproveitado para a lavoura, a gente vende uma parte a gente utiliza também, mas é todo aproveitado. Dá um certo trabalho, você tem que secar ele, não deixar lama, essas coisas, mas a gente consegue um retorno com o esterco também. Agora, o esterco é recolhido e usado como adubo no pomar. Na prática, diminui os custos com a lavoura e traz mais vantagens também. Se você tem o esterco, você tem mais micro-organismos, mais rápido é a decomposição desse material. E a outra grande vantagem é que no esterco já vem vários nutrientes que você compraria, né, nos adubos minerais. E com isso você tem uma redução bastante significativa dos adubos solúveis que são aplicados no solo. Outra grande vantagem é como você tem adubos que são orgânicos, a mineralização é mais lenta. Então, quando você pega um adubo nitrogenado e coloca no solo, ele vai ficar prontamente disponível para a planta. Então, ele se perde com mais facilidade e acaba também causando problemas de resíduos, de intoxicação e contaminando o solo. Resultado a olhos vistos, frutas robustas e produtor satisfeito. Foi uma combinação que deu certo, então, né? Da criação da codorna com a produção de limão, né? Deu. Tá funcionando. Até agora, até o momento, tá dando bastante certo. Um ajuda a empurrar o outro. E aí é bom pro produtor, né? Verdade. É isso aí.